todas as nossas experiências, elas têm uma jornada, ela tem um caminho, só que durante o processo da dor, muitas vezes você não sabe que aquilo vai acabar, você não sabe como aquilo pode ajudar você. Então, normalmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é o momento da pandemia. Nós estamos aqui em 2021, fazendo um ano de pandemia no Brasil. Sabemos que isso tem gerado extremo conflito, pessoas estão tendo perdas em cima de perdas, e agora, nessa segunda fase, que as pessoas chamam de segunda onda, mais pessoas estão se frustrando, tendo mais perdas, porque as pessoas começam a sofrer muito quando não só uma pessoa se despede do planeta, mas duas, três da sua família. E aí você fica pensando assim, por que que eu estou vivendo isso? E é lógico que a primeira coisa, quando você tem a dor, seja ela de que forma for, é atribuir aquela dor ao outro. A culpa é do ciclano lá, do governante, a culpa é do sistema, a culpa é do lugar onde nasceu a doença, não importa. A culpa não é de ninguém. Na realidade, nós somos seres que criamos de acordo com as nossas crenças. Temos crenças coletivas, temos crenças individuais, temos crenças familiares. Isso vai gerando uma série de energias, de energias informacionais que se cruzam, que se entrelaçam e gera exatamente eventos. Então, nós estamos aqui discutindo em vários níveis. Podemos entrar no nível raso, no nível um pouco mais profundo e bem profundo. Mas é lógico que nós precisamos entender como que cada um de nós pode ressignificar uma dor e entender que aquela dor estava te treinando o tempo inteiro. Você só não estava percebendo. E também existe um outro passo que a maioria das pessoas tem dificuldade de aceitar, porque nós passamos pela questão da aceitação na vida. E uma das questões grandes que nós temos está ligado ao fato da gente não conseguir gerar esse processo de amadurecimento dos eventos na vida da gente. Então, imagina aí só. A Mônica falou dessa questão do paciente. O faro que hoje ela tem para situações que ela já viveu. É óbvio que nós sempre vamos adquirir isso. Por exemplo, mesmo sem você saber, quando você está dentro da barriga da sua mãe, você começa a ter experiências. Por exemplo, se a sua mãe, durante a gravidez, passa por um conflito muito grande, uma tristeza, ou um abuso, ou uma violência, seja psicológica ou seja física, alguma situação difícil, uma separação, uma morte, todos esses eventos geram emoções, geram padrões de pensamento, que são informações que vão atingir aquele bebê lá dentro da barriga da mãe. Então, você imagina que naquele momento, aquele bebê já sabe o que é raiva, o que é tristeza, o que é mágoa, o que é alegria, o que é tranquilidade, o que é conflito. Você pensa que não, mas toda a informação já teve uma absorção para aquele ser humano. Quando ele nasce,
ele vai construindo a história, a jornada dele em cima de crenças que já foram passadas da mãe para o filho. E isso vai continuando. E tanto isso é uma verdade que hoje nós temos a constelação familiar mostrando isso na prática. E mostrando o quanto que isso é útil entender para que você possa ressignificar histórias, eventos de vida. Então, você passa a entender isso de uma outra maneira. Mas até você chegar no ponto de chegar numa técnica terapêutica que faça isso acontecer, você tem essa jornada. Você imagina, olha só que coisa interessante. Quando eu nasci muito pequena, eu nasci com peso de prematuro, nasci com 1,8 kg, com 40 semanas, 9 meses completos, mas tinha alguns eventos físicos e emocionais que geraram essa desordem no início da vida. Então, logo no início, eu passei por algumas dificuldades, provavelmente eu fiquei numa possível UTI, que na época não existia UTI como existe hoje, né, UTI neonatal, então os médicos davam um jeito daqueles incríveis para poder dar certo ali. Então, a partir dali, daquele momento, a informação foi traçada, a energia foi traçada. Outros eventos foram acontecendo no decorrer da vida, como violência, escassez no sentido de perde daqui, ganha dali. A minha mãe sempre conseguiu ter uma vida próspera, mas existiu um momento da vida dela que ela faliu. E quando uma pessoa fale, nossa, dá um desespero, não é? Porque eu não sei se tem alguém aqui que já passou por isso, mas falir, perder o dinheiro, perder a condição financeira, é difícil. Mas quando você perde algo, quando você tem uma dor muito grande, você tem sempre algumas escolhas. Ou você olha para a dor e se afunda, e acaba que não supera nada, destrói tudo que você tinha de bom para que você pudesse superar, ou você olha para aquela dor e fala: eu vou superar isso, e vira a chave. E começa de novo. Aquele que é determinado e que sabe que ele pode conseguir de novo tudo o que ele quis, tudo que ele construiu, essa pessoa, ela está aprendendo. Ela está aprendendo com todas as suas dificuldades. Quando eu escolhi fazer medicina, foi em cima de uma dor. Eu lembro que na época minha mãe tinha adoecido. Eu não esperava, eu não pensava assim, eu não tinha nenhum sonho de ser médica, como muitas crianças crescem. O que você quer ser? Ah, eu quero ser médico. Não era isso, isso não acontecia comigo. Mas, mediante uma dor muito grande, quase que minha mãe morre naquela época. Ela deu esses aprendizados na minha vida algumas vezes, mas esse foi o primeiro que eu tomei uma grande decisão. E naquele momento que eu via que eu tinha aquela ignorância, que eu não entendia o que estava acontecendo, o fato de estar na ignorância mexeu tanto, tanto comigo, que aquilo foi a força que eu tive para olhar para a medicina, estudar e ir lá e realizar aquela tarefa. Eu chamo sempre de tarefa, somos tarefeiros dentro desse universo. E então foi quando eu busquei pela medicina e realizei esse sonho de sair da ignorância. Porque para mim, na época, sair da ignorância representava entender o que acontecia dentro do ambiente hospitalar que a gente não entendia. Bom, quando eu fui escolher a especialidade, pasme, adivinha onde eu fui parar?
Passando por uma jornada, eu fui parar dentro das UTIs neonatais, aonde recebia os bebês de 1,8 kg, os prematuros, os pequenos para a idade gestacional, como era o meu caso, e que tinham todas aquelas dificuldades em que eu tinha, né? Vamos dizer assim, na época. Então, de novo, aquela dor, ela aparecia em forma de serviço. Aquela dor eu reconhecia nos bebês. Aquela dor eu podia olhar e falar assim: ah, sim, porque a maioria dos pais falavam assim: nossa, ele vai morrer, o que vai acontecer? O desespero acontecia. E aí eu falava: não, fica tranquilo, eu sobrevivi, ele sobrevive também, vamos dizer assim. Não, só teve eu sempre brincava, só teve uma sequelazinha, né? Bom, eu acabei virando médico, mas isso quebrava um pouco e colocava a pessoa mais tranquila naquele momento, mas aquela dor eu sabia, eu entendia, eu sabia que podia modificar. A dor da perda, a dor da falência, a dor da separação, a dor da traição, a dor da perda, de perder um filho, de um aborto, né, de um bebê que você desejava, né, a dor de qualquer espécie que você imaginar, a gente viveu, a gente sentiu. Algumas dores você não sentiu? Sim, tem umas que não. Nem todas você vai viver. Algumas você vai viver. Só que a partir do momento em que você percebe o que você está sentindo e o tempo que você tem para ficar naquele lugar, naquela areia movediça, bom, você tem um tempo. Você pode morrer dentro dela, mas você pode sair. Você pode arrumar um jeito de se desprender daquela situação que te afunda. O fato é que é uma escolha. Nós, todos os dias, escolhemos muitas e muitas vezes. 70 mil pensamentos passam por nós. 35 mil escolhas fazemos todos os dias. Então, sofrer ou não sofrer é uma escolha. Você pode pegar toda essa situação difícil para se vingar, para se tornar agressiva, agressivo, ou você pode pegar isso para aprender com isso e mudar, ser solidário, ser cooperativo. Quando você pensa que a sua dor é a única do mundo e que não existe dor maior do que a sua, você está ainda olhando para um lugar muito curto, com muito pouco distanciamento. Conforme você vai se autoconhecendo, você vai ampliando sua visão. Você consegue ver o outro. Você consegue enxergar não só o amor que você merece ter por você, mas também aquele que merece viver pelo outro.